Olá, olá, Nádia aqui falando mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai falar sobre afrouxar o nosso corpo. Só de falar essa palavra, eu já começo a me sentir um pouco mais derretida na cadeira. E quando a gente está trazendo esse assunto, principalmente para corpo ou para pessoas com corpo que passaram por tantos traumas emocionais, a gente começa a perceber muita parte rígida, tensionada. Então hoje eu quero conversar com você justamente sobre algo simples, mas ao mesmo tempo muito profundo e transformador que aconteceu comigo há alguns meses atrás, através de uma escolha que eu resolvi fazer, eu resolvi topar a não arrumar a cama. Eu tinha uma proposta de todo fim de semana, não apenas no meio da semana, eu deixar o meu quarto extremamente organizado, coxas, travesseiros, almofadas. E aí então, quando eu fiz essa escolha, e foi em um momento que foi um momento que eu estava lidando muito com essas tensões internas em mim, resolvi fazer essa escolha que foi: eu não vou arrumar a cama e eu vou ver o que vai acontecer dentro de mim através dessa escolha. Parece que é algo muito pequeno, mas na verdade é uma escolha que ela acabou abrindo um espaço em mim, não apenas no meu corpo, mas também na minha mente, porque existe uma coisa muito aprendida, e isso é muito sublime na nossa cultura, especialmente para nós mulheres, que é o fato de sempre dar conta de tudo, inclusive não apenas dar conta da disciplina, dar conta da nossa saúde, dar conta de cuidar das outras pessoas, da nossa família, mas dar conta de tudo, né? Dar conta de deixar tudo organizado. Então eu quero aqui nesse vídeo mostrar como que isso não é apenas um hábito, mas que isso pode estar ligado a algo que é muito mais profundo do que isso. A gente precisa de entender que existe um fenômeno que ele impacta profundamente nas nossas percepções internas, sensações e na forma como a gente elabora os nossos pensamentos, que acaba se tornando um ciclo, chegando e resultando num comportamento. Na psicologia do trauma, a gente vai entender que quando a gente passa por experiências de muita insegurança, de negligência, de abandono ou de medos constantes, e aqui a gente precisa de lembrar que isso pode acontecer não apenas na infância, mas também repetido na fase adulta, em especial em relações amorosas, onde a gente convive diretamente com pessoas que podem ser ou se tornar tóxicas e abusivas. Então aqui o corpo ele aprende a viver em alerta, em hipervigilância. E aí o médico Stephen Porges, através da teoria polivagal, ele vai explicar para nós que o nosso sistema nervoso aprendeu a funcionar através de três caminhos principais: através do sistema nervoso simpático, que é quando a gente precisa realmente de o nosso corpo, né, recruta uma força para que a gente consiga lidar com aquela situação, a gente vai entrar em contato com aceleração do coração, a gente vai sentir ansiedade e a gente acaba ficando então num estado de luta ou fuga. Então, ou a gente vai brigar, vai partir para a briga, ou a gente vai fugir e isso vai recrutar de nós uma força, um impulso para a gente dar o pé. Ou a gente entra, né, no segundo sistema, também nervoso, que a gente chama através da polivagal, que é o dorso vagal. O dorso vagal ele vai trazer em nós uma sensação de colapso, um congelamento, como se fosse mesmo regredir para uma depressão. Então a gente acaba entrando em contato com algo que é uma sensação de sem energia, de desesperança. Ou no terceiro,
na terceira forma que a teoria polivagal traz para nós, que é a vagoventral. A vagoventral ela vai convidar a gente para entrar num estado de mais calma, num estado de sensação de segurança interna e num estado também de vínculo, numa sensação de pertencimento, numa sensação de conexão. Mas o problema é que muitas das vezes, justamente por causa desses vários traumas, e aqui eu não vou explicar, mas se nós, eu ou você, temos o TEPT-C, que é o trauma de estresse pós-traumático complexo, a gente vai ficar preso entre o sistema simpático e o colapso. Então aqui eu trago até esse brinquedo que eu aprendi inclusive com o Peter Levine. Então o Peter Levine ele gosta muito de brincar com ele, mas para mostrar algo muito sério em nós, que quando a gente está no trauma, ou a gente entra num colapso, a gente fica assim, ou a gente vai para um lugar extremamente rígido, extremamente ansioso. Então, não existe aqui essa possibilidade, quando a gente está nesse corpo traumatizado, nessa mente traumatizada, uma possibilidade de respirar gostoso, sabe? De respirar leve, de viver e conviver bem com as pessoas. Olha que delícia. Quando a gente está no trauma, a gente congela ou a gente fica totalmente rígido, preso em um lugar que a gente fica extremamente hipervigilante, em alerta constante, esperando que sempre eu nunca vou poder relaxar porque alguma coisa sempre vai acontecer. Então, eu preciso de estar em alerta constante. Então, aqui entra um pensamento que muitas vezes ocorre e aparece para mim no setting terapêutico, que é: se eu relaxar, alguma coisa ruim vai acontecer. E aí, talvez você possa sentir, por exemplo, que você não consegue descansar, mesmo sendo um sábado, ou mesmo sendo um domingo, ou mesmo sendo um feriado, ou um momento que está super propício para você poder relaxar, soltar e derreter no sofá, mas você não consegue. Ou você acaba se sentindo muito culpada por deitar no sofá, com a mentalidade ou com a sensação de que você precisaria estar desenvolvendo algum projeto, produzindo, lavando, arrumando a planta, varrendo a casa, né? Então aqui muitas vezes a gente entra também nessa sensação de culpabilização, como se fosse errado a gente descansar, a gente pausar, parar e respirar um pouco. Ou a gente também, no caso você, pode também achar que precisa, que é o que eu trouxe, de estar sempre produzindo. Então, aqui eu quero trazer para você que isso não é preguiça. E principalmente lembrar que a preguiça, nessa linguagem, quando a gente olha para a neurobiologia do trauma, a preguiça ou a procrastinação, elas são consideradas como um sintoma de algo que tem algo por trás disso. Existem feridas e existem histórias que precisam ser muitas vezes revisitadas, não por lembranças, mas por percepções corporais, sensações corporais. Então, a preguiça, a procrastinação, o colapso, às vezes a gente realmente entra num processo de apatia muito profundo, são formas do corpo nos proteger, porque lá atrás, no seu passado, em algum momento da sua vida, o seu corpo aprendeu que parar, pausar, descansar, relaxar, soltar, derreter na cama, no sofá, podia ser perigoso. Só que a gente precisa de entender que é muito importante a gente afrouxar. O nosso corpo, ele não tem só o espaço do sistema nervoso para a luta e para a fuga. Por exemplo, o nosso processo digestivo, ele precisa acessar o sistema parasimpático, nervoso parasimpático, para realizar a digestão. Caso contrário, se ele não conseguir acessar, você vai ter dificuldade na sua digestão. E não à toa, a gente começa a entender, aham,
Por isso que eu tenho problema digestivo, Nádia. Por isso que pode ser que eu tenha algum problema intestinal, Nádia. Então. Então, aqui é essa a importância da gente começar a aprender conscientemente de que quando nós estamos em um lugar que é para descansar e eu não consigo descansar, é porque eu preciso de procurar, às vezes, ajuda para acessar, então, esse lugar que em mim eu não tenho mais. E aí, então, quando eu decidi, então, não arrumar a minha cama, eu estava, na verdade, treinando o meu corpo a perceber que eu não precisava de estar em alerta o tempo todo. Então, essa foi uma forma que eu percebi que eu estava abrindo esse espaço interno dentro de mim e me devolvendo essa sensação gostosa de não ter que estar fazendo tanta coisa toda hora, o tempo todo. O Peter Levine, que ele é um biólogo, que inclusive é o criador, fundador da experiência somática, ele vai dizer para nós que o trauma ele fica armazenado no nosso corpo e a gente vai perceber ele através da rigidez, da tensão muscular. E quando a gente dá pequenas permissões, um cochilo à tarde, ou uma risada inesperada, ou um momento sem rede social, sem distrações que vai levar a gente, às vezes, para esse lugar de hipervigilância, para esse lugar de não descanso, porque mídia social também é não descanso, a gente acessa milhares de informações em poucos minutos e a gente acaba estafando o nosso cérebro ao invés da gente relaxar e descansar. Então a gente precisa de organizar esses momentos, nem que seja 1%, para oferecer para o nosso corpo sinais de que agora, nesse momento, é possível ele relaxar, é seguro ele soltar. Não tem nada acontecendo ao redor. Se eu olho aqui, eu tô nesse espaço e esse espaço aqui não tem nenhum bicho para me comer, né? Para vir me morder, não tem nenhum monstro. Eu não tô com nenhum e-mail urgente, nenhuma atividade atrasada, porque isso também muitas vezes vai significar pra gente gatilhos e alarmes mentais e emocionais que vai movimentar em nós desconfortos. Então aqui o meu convite para você é, peraí, mesmo que tenha alguma coisa para eu fazer logo mais, será que é possível 1% eu dar uma relaxada enquanto eu tô ouvindo a Nádia? Ao invés de eu estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, será que agora, nesse momento, eu posso pausar, sentar, seja no sofá, seja deitar na cama, seja sentar numa cadeira? E só finalizar por mais alguns minutinhos, porque aqui eu já estou te contando que está acabando já o nosso vídeo. Então, tem uma frase que eu aprendi através de uma meditação, e ela eu carrego comigo desde sempre, que significa, e que ela fala, o prazer libera o medo. Porque aquilo que sobrecarrega não é o tanto de tarefas que a gente tem, mas é o tamanho desse medo que a gente carrega dentro dessas tarefas. Então, a quantidade de coisas que eu vou me propondo a fazer, pegando às vezes atividades que são dos outros, dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho, ou mesmo dentro de casa, será que eu não consigo delegar? E se eu não consigo delegar, o porquê que eu não consigo? O que que é? Que medo é esse que me impede de acessar o gostoso do relaxar? Então, eu quero te convidar a olhar para você mesma agora e pensar qual que seria uma pequena escolha de afrouxamento que você pode fazer hoje. Talvez agora já. Mas através desse agora, você poder já começar a pensar o que que você pode fazer
antes de dormir, ou logo pela manhã, ou no meio da tarde, ou no meio da manhã. Talvez você possa deixar uma louça, a sua louça suja até amanhã, não precisa de ser hoje. O mundo não vai acabar. Talvez outras pessoas possam vir te importunar com julgamentos alheios. E aí eu convido você a pensar o que é esse medo que eu tenho do julgamento do outro. Talvez você não precise de responder todas as suas mensagens do WhatsApp, ou talvez você possa simplesmente se permitir liberar e soltar 1% da sua respiração ou 1% da sua rigidez corporal. Convido você a perceber como é que está a tensão interna dos seus músculos dos pés, dos seus músculos das suas canelas, dos seus joelhos, das suas coxas. Vê se é possível você soltar, afrouxar um pouco a sua pelve. Observar, não precisa de focar, apenas perceber a sua respiração, deixar ela do jeito que ela tá, não precisa de mudar, mas só perceber. Então aqui o meu convite é olhar para esses pequenos gestos, porque isso não é descuido. Na verdade, isso é um treino para a sua segurança interna. Isso é um caminho para que o seu corpo reaprenda e volte a acreditar que viver também pode ser leve. Sim, existem os momentos de tensão, mas sim, também existem os momentos de leveza. O que a gente não pode ficar é congelado no colapsado ou engessado na rigidez. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, quero saber, compartilha comigo nos comentários. Qual é que foi a última vez que você se permitiu não dar conta de tudo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço.